Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática e raciocínio lógico do concurso de nível médio para oficial legislativo da Câmara Municipal de Taboão da Serra, que foi organizado pela Banca Avança São Paulo e que aconteceu no dia 3 de julho desse ano. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 14, que tratou de máximo divisor comum. Bora lá? Clara comprou um queijo em formato de paralelepípedo com dimensões 64 mm por 48 mm por 24 mm, para cortá-lo em formatos cúbicos idênticos uns aos outros, na intenção de compor sua tábua de frios. Dentro desse contexto, sabendo que não houve desperdício de queijo, o maior valor inteiro do lado do cubo de queijo em milímetro vai ser qual desses daqui? Bom, gente, vamos tomar as informações que tem aqui no texto da questão. Está dizendo que Clara ela comprou um queijo que tem o formato de um paralelepípedo. Então, a primeira coisa que vai fazer será desenhar esse paralelepípedo aqui para representar esse queijo. Foi informado ainda no texto da questão que as dimensões desse paralelepípedo são 64 por 48 por 24. Então, eu vou falar que o comprimento desse paralelepípedo aqui é 64, que a largura é 48 e que a altura é 24. A Clara ela pretende cortar esse queijo em formatos cúbicos idênticos uns aos outros na intenção de compor sua tábua de frios. Então, o que ela vai fazer será dividir aqui, esse paralelepípedo que é o queijo, em vários cubinhos aqui. Então, vou marcar aqui alguns cubinhos para a gente ter a ideia de como que vai ser. Então, veja, no sentido do comprimento aqui, a gente vai estar dividindo esse queijo grande em vários cubinhos. No sentido da largura, a gente vai estar dividindo também em vários cubinhos. E no sentido da altura, a gente também vai estar dividindo isso aqui em vários cubinhos. Aí está falando, sabendo que não houve desperdício de queijo, o maior valor inteiro do lado do cubo de queijo vai ser quanto? Então, veja, eu não sei quanto que mede o lado desses cubinhos aqui. Então, eu vou falar que cada lado desse cubinho aqui vai valer A. Nos cubos, todas as arestas são iguais. Então, eu vou falar que cada cubinho desse aqui tem aresta que vale A. Então, observe, aqui no sentido do comprimento, eu vou dividir aqui esses 64 milímetros aqui, que é o tamanho do comprimento aqui do queijo, eu vou dividir aqui por cada pedacinho do cubo. Então, olha só, eu vou dividir aqui em vários cubinhos aqui que medem A. Então, esse pedaço dele aqui vale A. Então, eu vou pegar esse comprimento do queijo grande e vou dividir por uma aresta de um cubinho desse, então, eu vou estar dividindo por A. Com isso, eu vou saber quantos queijos eu vou poder colocar aqui, quantos cubinhos de queijo a gente pode colocar aqui no sentido do comprimento. O mesmo aqui no sentido da largura. A largura aqui é 48. Eu vou pegar 48 aqui, e vou dividir aqui, pelo tamanho de um cubinho desse aqui. O cubinho aqui tem um tamanho, aqui tem um lado de que mede A. Então, eu vou pegar 48 e vou dividir também por A. E, finalmente, aqui com a altura, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esses 24 e vou dividir aqui, pelo tamanho de uma aresta dessa aqui do cubinho. Então, eu vou pegar 24 e vou dividir por A. Perceba, pessoal, quando eu peguei esses 64 aqui, que é no sentido do comprimento, e dividir pelo tamanho da aresta de um cubinho desse aqui, eu vou saber quantos cubinhos de queijo eu vou poder colocar aqui no sentido do comprimento. O mesmo ocorre aqui com a largura. Quando eu peguei aqui essa largura, que é 48, e dividi pelo tamanho de uma aresta de um cubinho desse, eu vou saber quantos pedacinhos desse de queijo eu vou colocar aqui no sentido da largura. E, finalmente, aqui no sentido da altura, quando eu peguei 24 e dividi pelo tamanho de uma aresta dessa do cubinho, eu vou saber quantos cubinhos eu vou ter aqui no sentido da altura. Repare bem, eu estou dividindo 64 por A e vai dar um número inteiro, porque tem que dar uma quantidade inteira aqui, já que foi informado que não vai haver desperdício de queijo. Da mesma forma, quando eu dividir 48 aqui por A, tem que dar uma quantidade inteira de cubinhos também. E quando a gente divide 24 por A, tem que também dar uma quantidade inteira. Portanto, esse número A que nós estamos procurando, que é exatamente o lado do cubo de queijo, esse número A aqui ele precisa ser um divisor.
Então, o número A aqui ele deve ser um divisor. E repare, ele é divisor tanto do 64, quanto do 48, quanto do 24. Então, ele é um divisor que é comum. E repare, ele informou ainda que esse lado do cubo de queijo tem que ter o maior valor inteiro. Então, esse número A, que é o divisor e que é comum, ele precisa ser o maior divisor que é comum. Se esse número A, que é o lado desse cubinho aqui, ó, então esse número A, ele é o maior divisor comum, o que nós estamos procurando é o máximo divisor comum entre esses três números aqui. Então, o máximo divisor comum entre 64, 48 e 24. Para a gente determinar esse máximo divisor comum, você pode pegar esses três números e fatorar. No entanto, pessoal, aqui está muito fácil a gente determinar o máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? É o maior número que a gente consegue dividir 64, 48 e 24 ao mesmo tempo. E qual que é esse maior número que eu consigo dividir esses três números aqui ao mesmo tempo? Nesse caso aqui é 8. Mas caso você não sinta segurança em fazer isso de cabeça, fatore os três números que você vai achar 8 da mesma forma. Então perceba, o máximo divisor comum entre esses três números aqui é 8. E esse máximo divisor comum é exatamente esse número A aqui, que é o lado do nosso cubinho de queijo. E a pergunta dele é exatamente essa. Quanto que mede o lado do cubinho de queijo? Mede 8 milímetros, e isso a gente encontra aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!